Bora. Olá, caro espectador. É com muita alegria que iniciamos mais uma transmissão. Aqui, professor Osmar de São Paulo. E aqui é Alain Emanuel Ribeiro, de Salvador, Bahia. E nós estamos mais uma vez com a nossa querida Conexão Sampassal, a sua ponte aérea entre a informação e o conhecimento. Aquela mistura de pão na chapa com dendê. E aqui tá bem E dedezado, viu, professor? Tá um tá solzão bem maravilhoso aqui em pesado. Salvador. Salvador, fala aí, Coloquei como é que até está um esse look mar? aqui bem. Esses dias choveu pra caramba. E aí hoje abriu um solzão lindo, maravilhoso. Meu Deus, tá lindo. Salvador é um negócio Esse mar espetacular. maravilhoso de Sol, Salvador, né? tá lindo, lindo, tá É o maravilhoso. mar, é o mar da primeira capital do Brasil, hein? Exato, exatamente. Bom Bom, demais. Bora aqui lá, professor. Aqui, obviamente, Vamos não lá. tem mar, mas está quente também. Mas, Desça aí enfim, a vamos serra, aos... da Serra de Santos aí, você vai. Marizia é uma maravilha, pô. Aí no É, litoral paulista. aqui você sabe que São Paulo fica entre duas serras, né? Tem atrás de nós, no interior, é a Serra da Cantareira e à frente é a Cantareira, Serra do Mar. Serra do Mar. Beleza. É isso aí. Serra do Mar é Então, gigantesca, né? Vai até, se não estou enganado, gigantesco. até Santa Catarina, né? Né? É isso mesmo. Maravilhoso. Mas aqui em São Hum, Paulo foi o caminho uma que o Dom Pedro oportunidade, fazia, né? uma oportunidade eu peguei um trem em Curitiba e fiz aquele percurso. É um negócio maravilhoso, velho. Todo brasileiro Você tá, tem que você fazer tá aquele falando percurso do trem daquele, da Serra do Mar. O trem da daquele Serra trem do Mar, eu não me turístico? recordo. Sim, Que é o que maravilhoso, vai cara. para. Deve ser o que vai para Morretes, né? Eu peguei em Curitiba, né? E aí Isso. saiu viajando, foi até Santa Catarina. É um negócio lindo, cara. O Brasilzão da gente é É, maravilhoso. nossa, eu ainda vou fazer esse passeio. É muito bonito. Muito, recomendo, viu? É Recomendo. isso aí. Bora lá, Bom, professor. bora Bora. lá. Eu vou, Hoje a antes de discussão tá começar, quente, tá eu vou maravilhosa. perguntar, como eu faço sempre, para o meu amigo Alan Ribeiro, quais são os temas de hoje? Os temas de hoje são socialismo e fascismo. Tem diferença? Será que tem? E depois a gente vai tratar sobre os segredos de Fátima. Peraí, pelas palavras, professor, socialismo e fascismo tem diferença. Ou será que não tem? Tem diferença na grafia aí, né? E olha Tem lá que diferença na se aproxima, né? grafia. A sonoridade é bem parecida, né? Mas a gente vai ver que não é só sonoridade, não. Né? O finalzinho lá, o ismo, né? Lismo O e ismo, ismo. se parece um pouquinho, né? Pois é. O radical na grafia ali se diferencia um pouquinho, mas a gente vai ver que não tem, basicamente não tem diferença nenhuma. Basicamente O não curioso, tem, né? a gente vai ver que essa galera do socialismo, esse pessoal progressista de hoje aí, chama todo mundo que não comunga com as ideias dele, chama todo mundo de fascismo. Será mesmo? Será mesmo que são eles que se parecem ou que têm aproximação com os ideais fascistas? Bora ver? Pois é, né? Bora ver. Antes, deixa eu só preparar minha tela aqui, que eu vou pegar uma reportagem. Vamos ver o que primeiro fala a mídia, a opinião comum, né? O senso comum, porque a gente gosta de analisar também o que é dito pelos canais, digamos, da imprensa oficial, né? Então, eu vou tentar compartilhar a tela com vocês, que eu separei uma reportagem aqui. De onde é essa reportagem? Ela é emprestada de um jornal chamado Estado de Minas. Deixa eu só Ixi, compartilhar a tela. Já viu, né? Já viu que a gente está de só. Minas, jura? Exato. Então, Não, então não é uma matéria, não é uma reportagem. A fidedignidade, fidedignidade aí, fidedignidade. fidedignidade do Estado de Minas, eu acho que está chafurdado numa lama absurda, nas trevas da mentira. Né? Sei não, viu? Bora Pois ver, vamos é. ver. Manda aí para ver se a gente Eu, eu, se pre- eu coloca, prefiro. se eles escorrem pelo menos alguma coisa que seja verdade. Eu prefiro tratar assim, é o que tem para hoje. É o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje. Espera aí. Bora E lá, já que é vamos o que ver. tem para hoje, né? Prepare seu engove, galera.
Eita, deixa eu tomar Aliás, aqui minha você, soda do H2O. nosso terceiro âncora, você que está sempre nos acompanhando, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Você é Bom, o nosso membro mais importante aqui na Conexão. Vamos lá? Estado de bom, Minas, ó. Inclusive é uma matéria que você dá no Enem, né? Enem também é um tema pois é. interessante para a gente discutir nas próximas vezes, mas Bom, vamos pode lá. discutir. Então, Vamos lá. o Enem é importante a gente Fascismo. pegar. O Enem é importante a gente pegar as provas. O Enem para a gente dar risada aqui, né? É, vai se preparando aí, galera. Medir conhecimento, eu acredito que não. Se você, você que está acompanhando a nossa conexão, achar que a gente deve falar do Enem, comenta aí, põe nos comentários. Vamos lá. Fascismo, essa palavrinha aqui, que a gente vai evitar de falar, né? E É. socialismo. Para você nunca errar, vamos ver. Eita. Ó, tá falando aqui tá começando o tema, né? Vamos direto para a gente falar do fascismo, né? Que surgiu em 1919 e tinha como líder o italiano Benito Mussolini, veterano da Primeira Guerra Mundial. Originário da palavra latina fascio, litório, aliás, das palavras, né? As Se é palavras. um conteúdo que vai ajudar no Enem, pelo menos respeito o plural, né? É. Poderia ter posto expressão latina, mas são palavras latinas, fasciolitório, que tinham como símbolo um feixe de varas Peixe. amarradas e representava o poder da Roma antiga em punir e decapitar os cidadãos desobedientes. Para você que gosta de analisar por alegorias, eu trouxe aqui uma simbologia para ajudar você a visualizar de onde que veio o termo Esse é o símbolo do fascismo. fascismo, né? Isso. Perfeito. Que seria um feixe de varas. Esse feixe, galera, para quem não sabe, é o coletivo de varas, né? Então, assim, várias varas amarradas e em torno delas um machado. Esse aqui é simbolizando aqui o fio do machado, né? Por quê? Porque isso daqui, para ele, simbolizava o poder do coletivo. Se você fosse golpear com uma vara, teria um impacto, mas não tão grande Não quanto o teria, impacto do não coletivo. teria tanta força. Não teria tanta força. Então, para eles, isso aqui é o símbolo. O coletivo é mais forte, né? Só que tinha o intuito de quê? Punir. Por isso o machado, né? Decapitar. É o poder do Estado. É o poder do É Estado. o que a gente discutiu outro dia, né, professor, sobre o Leviatã, de Thomas Hobbes, que diz que Isso. o cidadão, o ser humano, a pessoa, abre mão da sua liberdade em troca do poder, em troca da proteção do Leviatã, que é aquele animal mitológico, né? Então, Exato. basicamente isso. As varas individuais aí são como se fossem pessoas individuais, né? Os E juntas é indivíduos. o coletivo e o braço forte do Estado é o Machado. Então, a gente Com abre mão certeza. aí da parcela da nossa liberdade em troca da proteção e a mão E firme do Estado, né? é a proteção, é a segurança em troca da sua liberdade, né? Pois é. Enfim, vamos ver o que eles falam aqui, ó. Será que pode Apesar ser? de Mussolini ser um ex-socialista, Opa! Epa, eu vamos vou fazer repetir, coro. Vamos fazer vamos coro fazer aí. coro. Um, Como é que dois, é? três. Mussolini era um Ex-socialista, ex-socialista. Ó, de novo, ex-socialista. Ex-socialista. ex-socialista, Opa, peraí. Um socialista, fascista era ex-socialista. Pronto. Para pois frisar é, bem, para ver se entende, esse pessoal sai desse sectarismo aí maluco e entende de uma vez por todas que o isso, fascismo nasceu, obviamente, bebeu no marxismo, bebeu no comunismo. bebeu do marxismo, né? E o Mussolini era o que mesmo? Ex-socialista. Ex-socialista. Por aí É para o pessoal que não já dá entendeu. por isso. Não, por aí, professor, já dá por encerrada a nossa prosa aqui, já tá bom, eu acho que o pessoal já entendeu. Pois é, a gente poderia encerrar por aqui, mas é claro que nós aqui do É Conexão Sampa claro. Salva queremos ser os mais didáticos possível, o mais didáticos possível, é, para que possamos
explicar, né, o que é isso aqui, né? Isso daqui é a pedra de tropeço do pessoal que vai falar de fascismo, tá certo? Um É engraçado ex-socialista. que antes aí eles colocam ó, apesar, ó, apesar, olha, Eles tentam gente, pelo amor, contemporizar o negócio, né? apesar de Contemporizar. ser, quer dizer que não é mais? Ah, pelo amor de Deus. Mas Não aqui é o obstante, pelo seguinte. amor de Deus. Bora. Mas aqui é o seguinte, a gente explana o real, a gente fala do que realmente interessa aqui. Então vamos lá, vamos usar pelo menos isso aqui que eles estão falando. Bora. Apesar de Mussolini ser um Ei, ex-socialista, socialista. o seu partido foi construído por grupos paramilitares contra políticos de esquerda, judeus, homossexuais, órgãos de imprensa e até mesmo a classe operária. Pois bem, né? Contra Isso aqui é políticos de para esquerda, fortalecer, isso aqui é para contra, fortalecer o apesar, né? o apesar contra políticos de esquerda, não. A gente vai. Exato. Eu não sei se a matéria discorre aí, pessoal, que o Benito Mussolini praticamente foi expulso da galera marxista, da galera de esquerda. Sim, Né? sim. Mas ele não Ele, necessariamente o fascismo nasceu para perseguir políticos de esquerda. Nada. ele é de esquerda. É de Ele é de esquerda. esquerda. Com certeza. Esquerda Olha, puríssima, né? Puro suco de foi. esquerda. Seu objetivo era criar um regime totalitário de partido único. Aqui, ó. Isso aqui é característico dos regimes atuais, Totalitário né? partido único. Muito bem. Aí eles vão contemporizar de novo. Nacionalista, ou seja, nacionalista vai ter um ultranacionalista, que a gente vai falar depois, né? Mas aqui, ó, É, nacionalista, Itália forte, algo assim, né? exatamente. Nesse Antimarxista. aspecto aí lá na frente a gente vai ver que o que difere, eu acho que o adjetivo que difere absolutamente o socialismo do fascismo é justamente que um é nacionalista, no caso do fascista, e o comunismo não é globalista, né, para utilizar uma terminologia atual. Internacionalista, né? Globalista Internacionalista. hoje, mas Eu internacionalista lembro, desde o passado, né? e lembro que tinha o internacional comunista, né? Ô, Era professor, deixa eu te internacional. fazer uma pergunta. Você viu essa semana que saiu aí nos canais aí, eu não me recordo qual, o repórter dizendo que existe hoje uma internacional fascista. Opa, como é que é? Internacional fascista. Ele disse que. Eu não me recordo, eu posso até buscar para ver. Eu Olha, vi. na Conexão É, Sampassal, aqui nós temos pessoas, né, assim, nós não procuramos explanar a parte jornalística, porque a parte jornalística, vocês sabem como está hoje, né? Além de estar contaminada, o pessoal não faz a verdadeira ligação dos termos. Mas aqui nós procuramos analisar as palavras, né? Para ver se tem algum refutar contexto. semanticamente algumas matérias jornalísticas, né? Semanticamente, principalmente na parte semântica, olha só, internacional fascista. Então a gente Como eu analisa uma disse nesse, coisa. como eu disse nesse instante, o fascismo, a ideia era na todo fascista que existiu no século XX, era nacionalista. Então, é incongruente Justamente, dizer é que o nesse ponto que eu fascismo vou é chegar. nacionalista. É nesse ponto que eu vou chegar. Olha só, internacional, que é o objetivo do socialismo fundado por Marx, depois definido por Lenin, certo? E aí vai. Agora, fascista tinha um cunho nacional, então você pode usar esses dois termos da expressão como um sinônimo de outro. Então, para você, que é o público que acompanha a Conexão São Passal, é o seguinte, ó. Internacional fascista é igual a quadrado redondo. Porque não dá para associar. Não tem como. O Não objetivo não existe. casa, entendeu? Não É existe. isso. É Como é por que isso é o Padre Quevedo? Isso não existe. que não existe. Isso é por isso que alguns jornalistas, não diria todos nesse país, né, ou no mundo, estão descredibilizados, poxa. Que Pois muitos é, ou são burros, vamos combinar, ou são maldosos. Né? exato. Eles sabem, né? Mas mesmo Eles assim sabem, eles alguns insistem. sabem. É. Aí o que Bora acontece? lá. Continuando aqui a reportagem. Pessoal da conexão, aguenta aí, tá? Aguente firme. Eu sei que é indigesto, mas é um tema importante. A Em propósito, professor, 1920. eu queria a propósito, rapidinho.
Eu queria só, em nome do Conexão, só passar a agradecer os novos inscritos aí, que a gente viu que alguns se inscreveram aí nessas últimas semanas. Muito obrigado e acompanhe a gente aqui. E com fé em Deus a gente vai crescer muito mais para trazer a informação, fazer essa ponte entre informação e conhecimento para vocês. Muito obrigado aos novos inscritos. É isso aí, a ponte entre conexão e entre a informação e o conhecimento, que é a nossa conexão, dá as boas-vindas aos novos inscritos e fiquem com a gente. Em 1922, o Partido Nacional Fascista assumiu o poder da Itália. Opa, como é que é? A gente foi de partido único lá atrás, né? Tá aqui, ó. Esse é o Pois partido é. único da época. Ele fortaleceu sua influência no país, angariando o apoio de industriais, empresários e do Vaticano. E tornou-se referência para regimes autoritários, Autoritário. né? Pessoal da democracia, né? Ó a democracia aqui, ó. Mundo afora. Por exemplo, Francisco Franco na Espanha, Antônio Salazar em Portugal e Salazar. El Bigodito, aqui, ó, vou pôr para vocês lerem, tá? El Bigodito Tá aí. na O Alemanha. bigodinho, o Tá bom? bigodinho, o bigodinho. O bigodinho para os íntimos, né? No quesito social, o partido pouco atuou, pois pregava que as diferenças entre ricos e pobres era natural e que um sistema no qual os fortes devem prevalecer, os fracos devem ser submissos, aceitando sua condição. A segunda frase de Mussolini, essa daqui eu vou pegar em italiano, né? Essa ideia de Então, estratificar sociedades em ricos e pobres, pretos e brancos, homossexuais, heterossexuais, é puramente dessa galera fascista. exato. Aliás, bem comum aqui, né? Na atualidade. Que faz essa galera que faz socialista, que faz essa dicotomia, esse mundo ser dicotômico, é terrível. Isso nasceu aí tá prova o próprio Estado de Minas dizendo que eles tinham essa ideia, né, de estratificar, de separar em castas, né? Com certeza. E assim, é bem contraditório, né? Porque o pessoal não tem como princípio mor a igualdade. Então, como é que preza tanta hierarquia, né? Exato. Mas, enfim, essa frase aqui, ó, a frase do Mussolini, eu faço questão de falar em italiano, porque é para o pessoal meio que perceber o que ele falaria, né? Faça de conta que é a voz do Mussolini aqui falando. Tutto nello Stato, niente al di fuori dello Stato, nulla contro lo Stato. Tradução está aí na tela. Tudo no Tudo no Estado. Estado, nada contra o Estado e nada fora do Estado. É o Exatamente. agigantamento, essa é a diferença, por exemplo, do socialista. O socialista quer agigantar o Estado. Tudo pelo Agigantar o Estado. Estado, eles, né? Que se contrapõe, obviamente, à ideia da direita liberal, que era o Estado mínimo. Então, Exato. Em resumidas contas, o Estado é praticamente Deus nesse então, regime. já cai por terra a ideia de que quem não é socialista, trazendo aqui para o mundo atual, para o Brasil atual, quem não é socialista, para eles são chamados de fascistas. Né? Ele já viu que o fascismo é o Exato. Estado, se assemelha E o, com eles. Então, e o fascismo. os liberais não prezam pelos liberais, e aqui tem uma outra vertente da liberalidade, que é esse pessoal do anarcocapitalista, que eles são o Estado mínimo possível. Do que é que o Estado interfira nas suas coisas, na sua família, na sociedade, no mercado. A gente preza pelo livre mercado. Né? Então, Perfeito. mais uma vez, eles se contradisseram aí. Vem se Perfeito. contradizendo, aliás. Né? É uma contradição atrás da outra, né? Exato. E eles que se Aqui, aproximam do e fascismo. aí, olha o que a reportagem faz, continuando, ó. A gente já viu. Fascismo, Estado, certo? Então vamos lá. Apesar de pregar forte intervenção estatal, ou apesar de novo aqui, gente, ó, eles fazem esses malabarismos linguísticos, né? Linguísticos. Apesar de pregar forte intervenção estatal, ser autoritário, apesar de ser autoritário e contrário ao liberalismo e ao comunismo, ou seja, eles seriam, segundo a reportagem está dizendo, eles seriam uma terceira via. O regime
fascista posiciona-se na extrema direita do espectro político tradicional. Pois é, aí de novo, né? Vamos reforçar o argumento. Ou eles são burros ou eles são maldosos, porque eles estão dizendo, eles estão jogando na nossa cara E a isso. intervenção São, estatal, ao autoritarismo, e ainda estão associando isso à extrema direita. se eu Não é fosse nem a classificar aqui, direita. se eu fosse Não é classificar nem... aqui, salvo engano, né? Se eu fosse classificar uma extrema-direita, seria, como eu disse recentemente, os anarcocapitalistas, que pregam ao mínimo possível de Estado. Exato. Você entende? Eu posso estar enganado, eu não conheço nada sobre anarcocapitalismo. Aliás, professor, tem até uns conhecidos da gente aqui que eles são anarcocapitalistas e poderia trazer aqui para uma entrevista para explicar para a gente o que seria anarcocapitalista. Bora. Aí eu vou deixar isso aqui para o nosso público, olha só, porque aqui é a reportagem falando, tá? Aí eu vou deixar isso aqui para o nosso público opinar. O seu programa político, o do Mussolini, é claro em A Doutrina do Fascismo. Isso aqui é um livro que ele escreveu, tá? A Doutrina do Fascismo. Ele escreveu em coautoria com outro cara que a gente vai apresentar daqui a pouco. Afirmando: somos livres para acreditar que este é o século da autoridade, um século tendendo para a direita, um século Oh, fascista. se ele está falando lá que eles são autoritários, eles são pelo agigantamento do Estado, sabe? Eles nasceram uma milícia, né? O exército privado. Como é que. E a Terceiro direita preza âncora, pela liberdade, preza pela. Pelo amor de Deus, é mais uma terceiro âncora, contradição. terceiro âncora, comente. Eu vou me abster. Comente você. Eu vou ficar muito feliz em ver os Mais seus uma comentários, contradição. Mais uma contradição. principalmente sobre isso aqui. Terceiro âncora, para vocês. Aqui eu vou mostrar rápido, tá? Porque senão pode dar problema. Vocês devem ter Só visto a uma, só foto uma, só do um, Bigodito. só umas aspas aí, professor. É, Ah, o atual presidente aqui no Brasil, por exemplo, ele tem como um dos ídolos dele é o único presidente que de fato foi fascista nesse país, que é Getúlio Vargas. Ele disse, tem inúmeras ele falas disse. dele aí na internet dizendo que admira demais Getúlio Vargas, etc, etc. Né? E Exato. Getúlio Vargas, aliás, Getúlio Vargas tem, se eu não estou enganado, a Constituição de 46, eu não me recordo, a Constituição chamada Polaca, que foi retirada, foi inspirada na Constituição da Polônia, de cunho eminentemente fascista. Tanto que a gente chamava aqui Exato. com Polaca. Né? Enfim, E vou falar mais uma coisa, acrescentando nesse contexto. Você, nosso terceiro âncora, que trabalha de carteira assinada, aquela carteirinha azul, você muito sabia bem pontuado, muito bem. que aquela carteirinha que é um instrumento das consolidações da lei do trabalho, ou seja, que dita como é o Sim. regime trabalhista no Brasil, foi inspirada num documento fascista chamado Carta del Lavoro, Carta del ou seja, Lavoro, a Carta do de Trabalho, Benito Mussolini, da Itália. A ou seja, CLT foi inspirada na Carta del Lavoro de Benito Mussolini. a Exato, CLT, muito bem. a Parabéns, eu estou feliz com o carteirinha, comentário. o regime de trabalho que você segue, você que trabalha de carteira assinada, é um regime literalmente fascista, Fascista. tá certo? Exatamente. Boa, Enfim, vamos lá. professor. Parabéns, feliz no seu comentário. Exato. E tem tantas outras E coisas aí. claro, o nosso público, que é, né, um público seleto, já está entendendo. Vamos falar, essa palavrinha eu não vou falar, vocês leiam, tá? Sim. A Bigodismo. palavra, a palavra tal Bigodismo. surgiu da abreviação, eles aqui não colocaram o nome Ei, completo, não, tá? isso que eu ia pontuar. Está aí com o Partido Nacional Socialista ou Partido Nazista Alemão. Não, está errado. É Tá errado. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Peraí, Cadê? peraí. Alan, meu Por que o caro. Estado de Minas aí não colocou dos trabalhadores? Alan, meu Tal? caro, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que o partido do El Bigorito era como se fosse o PT da O Alemanha? PT, exatamente. O Partido Nazista na Alemanha, é redundância, né? O Partido É, Nazista
Cuidado com as palavras. Era o PT. Aquele partido do bigodinho era o partido do PT. Era o Nacional PT. Socialista dos Trabalhadores Alemães. Dos trabalhadores, né? Não precisa dizer mais nada. Olha, a gente disse aqui nesse instante, esse pessoal que mais trabalho, mais CLT, mais etc, etc. Observa, Partido Nazista dos Trabalhadores, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, aliado com a Carta del Lavoro que influenciou a CLT. Porra! Que era, um era nazista, o outro era fascista. Porra, peraí! Qual é, velho? E a gente tem que lembrar, né? Assemelha assim, quem? Assemelha quem? Ao socialismo. Ao socialismo. Tá claro. Sim, porque se a gente pegar o PT nos seus primeiros estatutos, eles assumiam-se socialistas. Embora eles falassem, né? Apesar, né? Vamos pegar a terminologia do jornal. Não, nem precisa. Recentemente aí, esse presidente que está aqui, comandando à frente dessa nação linda, maravilhosa, que é a nação brasileira, ele disse que, ele já disse uma certa vez, olha, que se eu não estiver enganado, no final dos anos 90 ou início dos anos 2000, ele disse, olha, que tinha orgulho de que não tinha nenhum partido de direita disputando a presidência da República. E agora, recentemente, quando nomeou Flávio Dino, ele disse que estava se orgulhando de ter um comunista na Suprema Corte. Comunista na Suprema Corte. Enfim, vamos lá. A gente tem que se lembrar que o contexto de onde surgiu essa palavra aí, que vocês estão lendo, foi na Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, a força que se opunha era conhecida como Eixo, formada pela Itália, que a gente acabou de ler, a Alemanha e o Japão. Tá certo? Então, assim, os países principais que influenciaram o mundo ali, principalmente na Europa, eram de regime socialista. Porém, o Estado de Minas vai usar novamente a palavrinha mágica, né? Apesar é uma senha. Já é a terceira vez que ela utiliza. Já é a terceira vez, apesar, né? Apesar de ser. Agora, apesar então, do nome. Vamos fazer um adendo aqui, caro professor Alan. Você, nosso público, professor Osmar. Professor Osmar, por favor. Eu não sou professor. Vamos lá. Você que acompanha a nossa conexão e que, mesmo assim, ainda acompanha as notícias da mídia tradicional, saiba ler nas entrelinhas da reportagem. A gente já detectou aqui só nessa contemporizar o negócio, né? Como é que o pessoal fala? Enfeitar o pavão, né? Não é assim? Apesar do nome, olha aqui, ó. Terceira vez que a gente pega na reportagem. Apesar do nome tal, né, que está incompleto, não existiu nenhum vínculo do partido com grupos de esquerda. Ele era pura esquerda. Nem precisava, porque ele era pura esquerda, né? Pura esquerda. E outra, existe relatos históricos comprovadamente de que o Lenin, Lenin estava na Alemanha, ele foi ajudado pelo partido alemão para fazer a Revolução em 17 na Rússia. Qual é? Exato. E o Bigodinho era marxista ao extremo, pô. Né? Ele bebeu na fonte marxista. Ele estudava marxismo, ele pregava marxismo. Com uma diferença, que ele era nacionalista. E aí é óbvio, é lógico, né, que apesar de tudo isso, e pela definição atual, eles estão renegando a história, é considerado um movimento de extrema direita, de extrema direita, né? Deus. Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Olha, segundo o jornal, fascismo. A gente está refutando aqui características são idênticas. Mas isso, apesar disso, não, eles são. Beleza. Então, ó. Isso é só jogo semântico, é só jogo de palavras. Jogo semântico, jogo retórico, jogo tudo que você quiser. Aliás, pessoal, esse jogo de semântico aí de palavras, essa galera, uma vastidão de jornalistas pelo mundo afora, bebem num cara americano chamado Noam Chomsky.
Noam Chomsky que trata dessa ideia de semântica, de jogo de palavras. É um papa aí sim a gente pode falar de atualidade, porque o Noam Chomsky, para quem não sabe, ainda está vivo e atuante, influenciando a esquerda lá, os liberals dos Estados Unidos, né? Exato, é quem influencia os liberals dos Estados Unidos. Que isso. Então, o pessoal vamos lá, aos democratas. Vamos ligar os pontinhos aqui da reportagem. Olha o que eles querem fazer na cabeça do leitor. Regime da Itália, extrema-direita, certo? Sim. Regime da Alemanha, extrema-direita. Tá certo? E aí continua. O termo nacional-socialismo surgiu a partir da tentativa de criar uma terceira via. Aqui, ó, de novo. É que eles não falaram diretamente lá na Itália, mas na Alemanha, ó. Terceira via, tanto ao socialismo marxista quanto ao capitalismo liberal das elites prussianas, que fracassaram na República de Weimar. Explica um pouquinho para a gente sobre esse contexto aí. O que era a República de Weimar? A República de Weimar, se eu não estou enganado, em 1929. 29? Acho que foi mais ou menos nessa época. 29, República de Weimar, a Constituição da República de Weimar, chamada Constituição, só para não passar nenhuma informação. Constituição. Sim, enquanto o meu cara lá vai pesquisando, não, desculpa, 1919. 1919, não 29, 19. Sim. Exatamente. Eu só ia falar o seguinte. Eu só ia falar o seguinte: você está gostando, o nosso terceiro âncora, do tema? Quer propor temas para nós? Então, comente aqui nos nossos comentários, além de incentivar o canal, curtindo, compartilhando, divulgando. Vamos lá, Alan. Tá. Essa República de Weimar, de 1919, 11 de agosto de 1919, né? Elabora, após a derrota do Império Alemão na Primeira Guerra Mundial, a Constituição de Weimar, que declarou a Alemanha como uma república democrática parlamentar. Essa Constituição, juntamente com a Constituição mexicana, que deram início a essas ideias de constituições sociais, o welfare state, né? Aquela Constituição de bem-estar social, né? Que influenciou todas essas constituições do século XX até cá, inclusive a nossa Constituição. Aqui eu vou lhe fazer uma pergunta, professor. O Muro de Berlim caiu quando? Final de 89. 89, né? E a União Soviética caiu quando? Logo depois, 90. Em 91. 89 foi 90. 89 caiu o Muro de Berlim e 91 foi a derrocada da União Soviética. A nossa Constituição brasileira observa que essas constituições todas, listas socialistas ou sociais, ou de bem-estar social, o welfare state, elas influenciaram todas as repúblicas, todas as constituições de lá para cá, inclusive a Constituição brasileira. E aqui eu lhe digo, a Constituição brasileira, deixa eu ligar, desculpa, a Constituição brasileira é de 88, então sofreu, 88. Obviamente, influência dessas constituições socialistas. Estava todo mundo ali, né, no mesmo balaio, né? 88, a Constituição brasileira é de 88. E a União Soviética ainda em coma, né? Ela estava tentando respirar, mas já estava em coma, né? Exatamente. Beleza. Então... E aí, continuando essa reportagem... Esse remendo que essa Constituição da gente bebeu na República de Weimar. E remendo literalmente, né? Você já viu quanta emenda tem essa Constituição? É um remendo mesmo. Mas, enfim, vamos lá. Vamos lá. Novamente aqui, ó. Apesar disso, leitor, se você acompanhar a mídia, se você acompanhar a mídia, olha o olhar atento que você tem que ter. Esses caras estão tentando sempre fazer esse jogo, né? Já é a quarta vez aqui, ó. Apesar disso, a ideologia rejeitava o conceito de luta de classes, assim como defendia a propriedade privada e as empresas de alemães. Assim como o Mentira. Quer falar, professor? Está completamente distorcido. Sim. Não rejeitavam a luta de classe, muito pelo contrário. Eles classificavam, eles tinham, tanto que tinha a sociedade ariana,
Então, isso aí A já, gente vai falar, tá defendia. aqui, tá aqui. Como defendia a propriedade privada, mentira. Mentira. Hitler desapropriou tudo, praticamente. Tudo era do Estado alemão. Se Então, ele respeitasse a propriedade privada, ele não faria o Holocausto, porque o Holocausto foi a retirada não só da propriedade, mas também das vidas dos judeus. expropriou empresas de judeus, expropriou empresas empresas, prédios, casas, propriedades Tudo. de judeus. Porra. Então ele não Ó, respeitava. É uma mentira do jornal. eu vou Essa dar uma, matéria eu vou dar uma dica de, eu vou dar uma dica de filme, se o nosso público puder assistir, assistam, vale a pena. O Pianista. lindo, Assista, maravilhoso, já assista assisti. esse filme. Esse filme é uma obra de arte, mas ele fala muita coisa sobre o nazismo, a história do protagonista, que é um pianista judeu, né? É Sim. fantástica. O que, Assistam, O Pianista. que manteve ele por um bom tempo vivo foi justamente pelo fato de ele ser um bom pianista. Sim, graças ao dom que ele tinha, ele se salvou, literalmente. Vamos lá. Isso. Assim como o fascismo, ou o outro regime aí da Alemanha, defendia o controle total do Estado pelo partido. O controle, então, observa que Entendeu? em três Peraí, linhas, só um momentinho, linhas Alan. Ó, ligando os pontos aqui, ó. Esse regime aqui defendia o controle total do Estado pelo partido. então, Vamos lá. observa, em três linhas há uma contradição absurda. Quem diz lá que defendia a propriedade privada e daqui a pouco diz que defende o controle total do Estado. É incongruente. Aí, ó o que eles fazem. Ó o que eles fazem. Eles admitem, tá certo? Só que eles vão contrapor novamente. Ou eles defendem isso, ou defendem ultranacionalismo, ou militarismo e a crença da superioridade racial. Isso é Mas em uma desonestidade forma ainda intelectual. mais radical. Pois não, Pode. pode falar, Alan. Não, eu estou dizendo isso é de uma desonestidade intelectual absurda. É desonestidade intelectual. Enfim, é o que eu falei, né? É o que tem para hoje, né? Em 1920, sob a liderança do austríaco Adolf Hitler, vocês sabiam, né, pessoal da Conexão, que ele não era alemão, né? Quem não sabia, põe nos comentários. Ele era austríaco. Os nazistas começam a ganhar adeptos e a se estruturar, tendo como referência o Partido Fascista Italiano. Aqui, ó. Ó a É o referência. contrário. É o contrário. Ah. É o contrário. O Benito Mussolini é que se inspirava né? Queria o tempo inteiro chamar para fazer uma espécie de aliança, grande aliança, e Hitler Isso. algumas vezes Ó, rejeitou. em resumidas contas, um bebia do outro bebia do um, e todo mundo bebia do Marx, do socialismo. Resumindo, como se diz em bom nordestinês, tudo bosta da mesma privada. Enfim, vamos lá. Depois de um golpe fracassado em 1924, Hitler escreveu em Mein Kampf, que é o Minha Luta. Esse aqui é um livro também, assim como Mussolini escreveu, Hitler também escreveu, né? Em Curioso, 1924. Oi? curioso, ó, ele escreveu isso na prisão, né? Então, estava preso. Curiosamente, tem alguém do, do marxismo que também escreveu, quando estava É na outro prisão, italiano, hein? É outro italiano. escreveu os 13 cadernos do cárcere, né? É Quem outro admira, italiano. Bota o nome dele. Bota o nome desse cara aí nos comentários. É outro italiano, quem tá? Não é o foi? Mussolini. Vamos Escreveu deixar aqui, aqui. não vou falar, não. Quer que eu fale ou não? Deixa aí para mim se as Não, não, pessoas. deixa para o público. Pois Mas é. ele escreveu Os Só Cadernos do procurar os Cárcere. cadernos do cárcere. Perfeito. Entendeu? Então, o El Bigodito aqui, né? Escreveu o Mein Kampf, onde delineou o antissemitismo e o anticomunismo. Uhum, Vocês acreditam nisso aqui, pessoal? Eu não. No cerne de sua filosofia política. Bem como o seu desdém pela democracia parlamentar. Aqui é a referência à República de Weimar, né? Weimar. E sua crença no direito da Alemanha. Ó, direito, essa palavra é legal, né? Toda vez que vocês virem coisas relacionadas a socialismo, comunismo, vocês vão ver isso aqui muito forte. Direito, né? Direito trabalhista, Carta del Lavoro, né?
Direito da Alemanha expandir seu território. Direito da Alemanha expandir seu território. Quando se fala em direito da Alemanha expandir seu território, cai por terra a ideia de que eles respeitam a propriedade privada. Porque eles não respeitam nem. Eles não, com essa mentalidade expansionista que o Bigodinho teve, ele não respeitou nem a soberania de um outro Estado, quanto mais a propriedade privada. Então, mas aqui, olha só, aqui tem a esquiva da redação, né? A redação se esquiva. Pois é. Nele, no livro, né? Defende temas da extrema-direita, tá certo? Como o argumento de que pessoas superiores têm o direito de dominar outros indivíduos e que a sociedade deve expurgar elementos supostamente inferiores, entre aspas, né? E aí eles estão dizendo que esse pensamento é expresso no conceito de darwinismo social. Mas essa galerinha defende o darwinismo em todas as suas vertentes. Como é que está criticando agora? Não é verdade? Você vê, é uma coisa que contradiz a outra, que contradiz a terceira, a quarta e a quinta e vai, né? Joga pro leitor, né? Os incautos desavisados aí vão. Isso. E olha só, para terminar essa parte do regime alemão. Basta ler minuciosamente, você vai encontrar diversas contradições, como a gente está fazendo aqui. Exato. Vamos terminar só essa parte aqui do regime alemão, né? Outro ponto que gera uma interpretação errada. Errada na cabeça de quem, né? Ninguém fala. É a análise de forma superficial de que alguns discursos de Hitler nos quais ele exalta o nacionalsocialismo como uma vertente do socialismo. Poxa, tá escrito aqui, ó. O próprio nome do Partido Nacional Gente, Socialista, não precisa dizer mais nada, dos trabalhadores. Tá vendo como eles fazem? Eles chamam o leitor. Eles... Não é bem assim, apesar disso, não é bem assim, porque isso aí é de. Sim, mas eles não estabelecem a espinha dorsal do que seria extrema-direita. Eles discorrem sobre isso, o que é extrema-direita. É como se eles dissessem aqui. Só joga para lá. O que é lixo, isso aqui é lixo. Joga lá para extrema-direita ou para a direita. É como se eles dissessem assim. É como se eles dissessem assim: você, leitor, está lendo isso, mas você não está sabendo ler. Você não está entendendo. Exato. O fato, eles vão explicar, é lógico, né? Era que ele expressava não uma forma tradicional do socialismo marxista, mas sim o socialismo como exaltação do social, que é abrandar, né? Que é colocar em banho-maria o negócio. Assim. Não é isso? Gente, é chamar o leitor, né? Tá, vamos ver, vamos falar do socialismo rapidamente, para a gente partir para o próximo tema. E para eles, o que é o socialismo? Já que tem diferença, né? Vamos ver o que eles falam. Refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meios para todos os indivíduos, no método isonômico de compensação. Esse discurso aqui, eu não sei se você percebeu, Alan, mas parece uma poesia, né? É lindo, uma coisa florida. Né? As palavras bem encaixadinhas, melodiosas, assim. Um português irretocável. Maravilhoso, é uma canção. É uma canção. É igual a canção das Amazonas. Isso, é o canto da sereia aqui, né? O canto da sereia de Ulisses, né? Para pegar os navegantes incautos, coitados. Pois é, e você sabe o que aconteceu com o Ulisses, né? O Ulisses sabia que ia passar naquele trecho do Mar das Sereias. O que ele pede para a tripulação antes? Ele fala assim, ó, vocês me amarrem junto do mastro. Isso. E não tapem meus ouvidos, que eu quero ouvir o canto da sereia. Mas não me soltem, em hora nenhuma, vocês não me soltem. Em hora nenhuma me soltem. Aí chega um momento que ele ouve isso aqui, ó. Isso aqui é o canto da sereia. É o canto da sereia. Oh, que maravilha! Ele se debate no mastro, né? Deixem-me sair. Ele já tá ficando louco. É isso aqui, ó, que o socialismo faz. Discurso bonito que enebria os incautos, né? Enebria os incautos. Olha, e vamos lá. Peraí, rapidinho. Nesse trecho aí, caracterizada pela igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades.
como método isonômico de compensação. Isonômico. Quem leu a Igualdade de direitos, né? Quem leu a Revolução dos Bichos, de George Orwell, vai entender que existem pessoas iguais, existem animais iguais, mas existem outros mais iguais do que os iguais. É Exato. isso, existe sempre privilégio, poxa. É que nem Esse aquela canto da metáfora, sereia, né? esse canto da sereia de que é tudo isonômico, vamos dividir tudo, isso é pura falácia. A gente vê, né? Então, é que nem aquela metáfora, né? Tem o peixe e o macaco que vão fazer o vestibular. E o vestibular consiste em quê? Trepar na árvore, né? O que vai ser do peixe, então, né? Vamos Boa, lá. boa, boa. O socialismo moderno, né? Tem que fazer a contemporização aqui. Ó. Isso aqui é uma Isso, armadilha retórica. O socialismo moderno surgiu no final do século XVIII. Quer dizer que existia um socialismo antigo, né? antigo. E eles não explicam, mas tudo bem. Tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Karl Marx afirma que a luta de classes era responsável pela realidade social e que este conflito inevitavelmente resultaria no socialismo através de uma revolução e, em seguida, uma ditadura do proletariado, tornando-se uma fase de transição do capitalismo para um novo modelo de sociedade que não seria dividido em classes sociais hierárquicas, num modelo essencialmente comunista. Nessa Comunista. última fase não haveria mais propriedade privada. Pois é, eles se esqueceram do que aconteceu na Alemanha, né? Eles não falaram aqui. Eles se esqueceram do que aconteceu na Itália, Não né? só na Alemanha, e na União Soviética. Aí o pessoal fala dos campos de concentração lá do Bigodinho, mas na União Soviética tem os Sabe aquele gulags. negócio? Sabe aquele negócio? Eles escrevem tudo isso aqui e eles meio que apagam o que está aqui, ó. Tudo que eles Exato, escreveram antes, eles meio que passam uma borracha exato. na É própria tudo discurso reportagem. retórico. É tudo discurso retórico. Na própria reportagem. Você vê, isso aqui é de um cinismo, não é verdade? Mas concluindo, tem ou não tem diferença socialismo e fascismo? Essa é a Se, se, pergunta. se me permitir, eu vou compartilhar aqui Eu vou tirar o meu compartilhamento, tirei, tá? que eu vou compartilhar aqui uma matéria Beleza. que eu para ler rapidinho, para não ficar extenso Rapidinho, para demais. partir para o Isso, para não ficar. tema seguinte. Eu vou ler rapidamente uma matéria Conclua. que, que faz uma. E assim, vou fazer uma leitura rápida para não ficar. E, e eu Pronto, vou, eu vou só depois da presta sua atenção. conclusão, meu caro Alan, só depois da sua conclusão, eu vou mostrar uma foto de um cara que eu acabei esquecendo de mostrar, que é importante, tá? Ó, veja bem. Não há. Isso da Gazeta do Povo, Exato. de quando é a matéria, dezembro de 21. Olha. Não há como negar as raízes socialistas do fascismo. A gente já refutou aqui, a gente já provou, já, né? Mesmo Exato. sem um discurso. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Vai ter que lidar, Deixa infelizmente. eu Vai ter atualizar. que lidar com isso aí. Ah, ó, vamos pular aqui. Vamos pular. Aqui, vamos. Não, não, lê Beleza. essa Nas parte, últimas lê essa décadas, houve parte. uma profunda discussão sobre as raízes ideológicas do fascismo e sobre. Pronto. Nas últimas décadas, houve uma profunda discussão sobre as raízes ideológicas do fascismo e, sobretudo, um grande mal-entendido sobre os princípios coletivistas que esse movimento autoritário defendeu. Para entender melhor essa ideologia, é necessário conhecer com profundidade a vida, as crenças e os princípios, tanto do. Olha aí de novo. Cadê? Tudo bem, continua. Os princípios tanto de seus líderes políticos, Benito Mussolini, quanto de seus líderes filosóficos. E aí entra o Giovanni Gentili, né? Mussolini foi um Peraí. militar, jornalista e Agora é a minha politicamente. deixa. Agora é a minha deixa. Deixa eu apresentar para a galera quem que influenciou a mente do Mussolini. Aí eu só vou pedir para você tirar, porque senão eu não Eu vou coloco conseguir aqui, professor, que já mostrar. estou compartilhado aqui. Isso, bota a foto do cara aí. Bota a foto Ai. do cidadão. O líder. Você tem aí, professor? Eu tenho, Tem aí? eu tenho.
Só que aí você tem que tirar o seu. Eu Você vou tirou? interromper. Pronto, interrompi o Isso. compartilhamento. Isso, mas Pronto, é tirei. rapidinho, é só para mostrar a Hoje foto aí do quem é cara. Giovanni. Esse aqui é o mentor intelectual do Mussolini. Aí vocês vão falar, não era o Marx? Sim, claro, o Marx é o mentor de toda essa galera aí, mas diretamente é esse cara aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Esse aqui é o Giovanni Gentile. Não, não compartilhou, não. Não compartilhou? Então deixa eu pôr de novo. Não. Peraí. Vou pôr de novo. Vamos lá, compartilhar a tela. Peraí. Só mais um momento, galera. Agora foi. Tá vendo a foto aí? Esse bonitinho aí. É Barbudinho aí. esse bonitão aqui. Barbudinho, né? Barbudinho. É, Esse pessoal adora uma barba, né? beleza. Marx era Vou barbudo. continuar. Vou continuar. Beleza. Deixa eu parar de compartilhar. Agora, volta para a reportagem, por favor. Tá, vamos lá, vamos seguir. Sim. Mussolini foi militar, jornalista político italiano que foi membro do Partido Socialista Italiano. Olha, ele foi membro do Partido Socialista Italiano por 14 Socialista anos. italiano. Observa, ele bebeu do socialismo. Né? Isso. Em 1910, foi nomeado editor do seminário La Lotta di Classe, que é a luta de classes. Pô, beleza, bem marxista, né? E no ano seguinte publicou um ensaio, olha, de novo, bora lá. Sim, sim. E no ano seguinte publicou um ensaio intitulado Trentino visto por um socialista. Seu jornalismo e ativismo político o levaram à prisão. Mas logo após a libertação, o Partido Socialista Italiano, olha aqui, cada vez mais forte e tendo conquistado uma importante vitória no Congresso de Reggio Emília, o colocou à frente do jornal milanês Avanti. Então, ele trabalhou para o Partido Socialista Italiano, né? Exato. Esse intenso ativismo político foi seguido pela Primeira Guerra Mundial, que embarcou uma virada da vida de Mussolini. No início, o líder do Partido Socialista fazia parte de um movimento anti-intervencionista. Olha, que corrobora com o nacionalismo, que se opunha à participação da Itália na Primeira Guerra Mundial. No entanto, ele mais tarde se juntou ao grupo intervencionista, que ele rendeu a expulsão do Partido Socialista. Então ele trabalhou. Pois é, mas foi só por causa disso que ele saiu. Ele tem né? Exato. A ideologia, Não é verdade? As bases ideológicas são puramente socialistas. Mussolini participou da guerra e passou a aproveitar a instalação do povo italiano pelos poucos benefícios obtidos com o Tratado de Versalhes. Ele então culpou os seus ex-camaradas, olha a razão pela qual ele... De que partido? De que partido? Ele então culpou seus ex-camaradas do Partido Socialista. Por isso, e foi então que deu início à formação do Fasci Italiani di Combattimento, que mais tarde se tornaria o Partido Fascista Italiano. Não precisa dizer Posso só fazer um adendo? Posso só fazer um adendo? Não precisa dizer mais nadita. Posso só fazer um adendo? Posso só fazer um adendo? Volta lá naquela parte que o Fasci Italiani di Combattimento. Volta lá. Isso. Olha só, gente, está dizendo que esse Fasci Italiani di Combattimento se tornaria o Partido Fascista Italiano, certo? Então, eu vou só dar 3 referências associadas a isso. Ó. Farc na Colômbia virou partido, certo? Primeira. Hamas lá na Palestina, lá no Oriente Médio, virou partido. E o Partido Comunista Brasileiro, que tem origem em organização paramilitar, virou partido político. Então, quer dizer, parece que tem uma gênese, né? Primeiro você forma uma organização paramilitar e depois ele entra para a política
para poder disputar as eleições. Né? E tá tudo bem. Né? Claro, muito bem. Muito bem. Exatamente. Mas bora lá, pessoal. Quem é o pai ideológico do fascismo? Olha, quem é o pai ideológico Tá do fascismo? escrito aí, né? Quem ideologicamente deu origem ao fascismo? Praticamente todos sabem que Karl Marx é o pai ideológico do comunismo e do socialismo, e que Adam Smith é o pai do capitalismo e do liberalismo econômico. Beleza. Você sabe, em contraste, quem é a mente por trás do fascismo? É muito provável que não. E posso dizer-lhe que, de antemão, que o filósofo por trás do fascismo. Peço desculpas aí. Era o socialista declarado. Filósofo por trás do fascismo também era um socialista declarado, que é o que você mostrou agora, o Giovanni Gentili. O Um filósofo Barbudinho anterior. neo-hegeliano, né? Foi o autor intelectual da doutrina do fascismo que escreveu em conjunto com Benito Mussolini. Então, ambos Benito eram do Partido Mussolini. Socialista. Agora fala Tinham ideologia, as fontes. Olha o final, olha o final. Olha o final. Isso. As fontes de inspiração de Gentili foram pensadores como Hegel, né? Nietzsche e também Karl Marx. Não precisa dizer mais nada. Hegel tem aquela ideia de que, essa ideia hegeliana de que crie caos em tudo. Transforme tudo em caos. Tudo no inferno, em revolução, porque do caos algo bom há de acontecer. Há de acontecer. Sim. Você entende? Eu vou interromper. Não precisa dizer mais nada. Não precisa dizer mais nada. Nítido. Então, concluindo, qual é a resposta para a pergunta? Tem diferença? Não tem diferença. A única diferença nenhuma, é que o socialismo é globalista. A gente tem que deixar claro. Sabe por que a gente tem que deixar claro? Porque vai vir aqui o pessoal que vai refutar e a gente tem que responder de maneira literal, porque não se entende figura de linguagem. Então, socialismo e fascismo não tem diferença. Mostra o quadro aí. Professor, para concluir aqui, olha, peguei aqui um esqueminha sobre as diferenças de nazismo, né? Socialismo, vou colocar aqui socialismo, né? E aqui é direita. Não, nazismo, esquerda, direita. Tudo bem. Vamos como está aí. O nazismo tem ódio aos judeus. A esquerda, ódio aos judeus. A direita apoia a Israel. O nazismo tem ódio. Tenta não dizer essa palavra, tá? Ódio ao cristianismo. A esquerda, ódio ao cristianismo. A direita é cristã, basicamente. Né? O bigodismo, Estado absoluto. A esquerda, Estado absoluto, defende o Estado absoluto, né? O agigantamento do Estado. E a direita, o Estado mínimo. Quanto menos o Estado participar da sua vida, da nossa vida, melhor. Né? Então, bora. O bigodismo, anticapitalista. A esquerda também anticapitalista. E a direita, obviamente, capitalista. Né? O bigodismo, Estado controla a economia. Aqui também na esquerda, o Estado controla a economia. Enquanto a direita se prega ali o livre mercado, a livre iniciativa. O bigodismo defende essa palavrinha aqui, né? A morte de a antivida. A antivida. A morte de criancinhas na barriga da mamãe. A esquerda também defende a morte de criancinhas na barriga da mamãe, né? Enquanto a direita é contra essa coisa aí. Né? Abomina. Abomina. O bigodismo é desarmamentista. A esquerda é desarmamentista, enquanto a direita prega para os cidadãos que tem que ter armas para se defender, inclusive de ameaças de estrangeiros, inclusive se surgir contra o próprio Estado, né? contra os abusos do próprio Estado. O bigodismo, geralmente não, melhor, o bigodismo foi nitidamente uma ditadura. Aqui na esquerda, eu não consigo enxergar um país que é de esquerda que não tenha aqui não tem nem o que falar, né? Uma ideia de democracia e depois não desagou na ditadura. Não existe um. Não existe um. Que tiver aqui, eu desafio a um para me dizer qual. Que aí eu reformulo as minhas ideias. Então, a direita prega pela democracia. Bora. O bigodismo controla a imprensa. A esquerda controla a imprensa. Poxa, parece atual, né, pessoal? Até né? Parece que
justiça A gente hoje não acabou está de ler, né? A gente acabou de ler. se não controla com leis, controla com grana, né? Enfim. E A gente acabou de ler, né? a liberdade de imprensa aqui na direita, culmina, obviamente, é uma ramificação do livre mercado, né? Bora. O bigodismo, não existe liberdade individual no bigodismo, como não existe liberdade individual em regimes socialistas. Aqui, na direita, existe sim a liberdade individual, quem é livre iniciativa e etc. Né? Sim. Olha, professor, a gente fez Liberdade, aqui. liberdade de tudo, né? Assim, não a libertinagem. Exatamente. Quando a gente fala O liberdade, a bigodismo, o liberdade. bigodismo, o bigodismo, aqui, ó, educação é doutrinadora. A gente fez recentemente aí, né, professor? O emburrecimento Isso, programário. assistam. Assista, está aqui Assistam a nossa no conexão canal. Sampassal sobre emborrecimento A programário. esquerda também, né, essa educação doutrinadora, essa ideia de Paulo Freireana maluca e marxista ao extremo, né? E aqui Ninguém não, a educa ninguém. educação de excelência, aqui, por exemplo, na direita, observa que aqui na esquerda eles proíbem, inclusive, o homeschooling, que em outros países é permitido, né? Isso, Os próprios pais educarem, né? exato. Beleza. O bigodismo, para finalizar, prega o relativismo, que tudo é relativo. A Tudo é democracia é relativo. relativa. A gente ouviu recentemente A a esquerda verdade é diz, ó, relativa. a A democracia verdade é é relativa. relativa. Alguém disse aí, o nosso presidente falou, a democracia é um conceito relativo. Não, É não é um relativo. conceito relativo. É. Imagine. E a direita prega o objetivismo e a lógica. Então, com isso aqui, eu acho que Perfeito. finaliza. Só Eu acho que para. já finalizo. Né? Mas pode falar, professor. Pode falar. Perfeito. Não, então só para ilustrar aí essas mentiras que se falam por aí sobre Sim. quem não é socialista, objetivamente, quem não comunga dos ideais marxistas socialistas, é necessariamente fascista. É uma grande mentira. Ah, é É fascista! uma grande É aquele mentira. tipo da coisa, né? Chame do que você é, acuse do que você faz e chame do que você é. Não Exatamente. precisa dizer mais nada. E aí, agora a gente vai casar isso com o segundo tema e vocês vão entender por quê. O segundo tema é os segredos de Fátima, certo? Nós aqui não vamos fazer uma análise teológica da coisa, até porque, assim, é, no máximo a gente vai ilustrar o que aconteceu, que foram os três pastorinhos, né, lá no campo de Leiria, junto de Fátima. 1917, na cidade de Fátima, em Portugal. Isso, por volta de 1917 ali, receberam uma aparição, né? Apareceu a Nossa Senhora, né, ali no campo, e pediu para que eles retornassem sempre na mesma data ali, para poder revelar informações importantes. E aí elas ficaram conhecidas posteriormente como os Três Segredos, né? E a gente vai enfocar no segundo deles, porque é o que tem informação mais substancial para nós. E também está Mas, ligado assim, com o tema anterior. Mas assim, Pode falar. vamos passar a falar do primeiro e do terceiro, já que o importante para a gente é o segundo. O Sim, primeiro, na verdade, foi a visão do inferno, né? visão de Que pé. acredita-se que foi justamente o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, os gulags na União Soviética, né? Enfim, beleza, não vamos estender, não. O terceiro, há uma controvérsia muito doida, que é uma Sim, espécie de fogo de palha, né? Que isso. também não cabe aqui, que é uma discussão muito longa, envolve aí a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II, envolve Isso. diversas interpretações, enfim. Então, é algo que ainda não se sabe. Ou a Igreja Católica está escondendo, ou, de fato, é algo que é incompreensível para a nossa interpretação. Né? Enfim, Isso. aí Então agora a vamos gente vai focar nisso. ficar no segundo mesmo. E para isso, eu fui até as fontes consideradas oficiais. Eu vou mais uma vez compartilhar a tela, porque eu vou direto lá na página do Vaticano, para poder mostrar o relato da irmã Lúcia. Eram três pastorinhos, né? Duas meninas e um menino. Parece que no final o menino faleceu, não é isso, professor? O menino Sim. faleceu. A outra menina viveu um pouco mais, só que Eu acho que só não. que quem viveu muito, que morreu agora, foi a irmã Lúcia, né? Foi a irmã Lúcia. Ela viveu, inclusive, se tornou freira, né? Isso.
no sacerdócio, ela depois aprendeu a escrever, né? Porque ela não tinha a instrução toda, eram pastorinhas, moravam Compartilhe. no campo, né? E aí ela aprendeu a escrever e escreveu o relato que está aqui na página oficial do Vaticano. Ó, peraí. Bom, deixa eu mostrar. Essa aqui é a página. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó. Essa aqui é a página. Ó, a mensagem de Fátima. Isso aqui é da página do Vaticano, tá? E aí só vou ler esse comecinho aqui, ó. Na passagem do segundo para o terceiro milênio, o Papa João Paulo II decidiu tornar público o texto da terceira parte do segredo de Fátima. Não vamos ler aqui o segredo, o terceiro, né? Mas vamos para o segundo. E aqui, ó, tem a carta escrita pela irmã Lúcia. Essa aqui é a caligrafia da irmã Lúcia, tá? E eu vou deixar nessa parte aqui, que esse aqui é o final da carta. Claro que vocês não vão entender, então eu fiz o quê? Eu tirei a transcrição. Deixa eu ver se aparece aqui. Que eu quero colocar do lado. Aqui. Eu quero colocar do lado do trecho. Ó, à esquerda, a caligrafia da irmã Lúcia e à direita o que está escrito na ortografia da época, tá? Isso aqui é português da época, então eu vou ler do jeito que está aqui. Começa mais ou menos aqui, ó, e vai até o final, tá? Sim, pode. Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para as salvar. Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Se fizerem o que eu disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar, mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite, alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Se não, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá, e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Eu vou tirar o compartilhamento por enquanto. Bom, a mensagem é muito clara, né? A parte que é importante aí, mais importante ou esclarecedora para a nossa conversa aqui, é justamente espalhará os seus erros, por todo mundo. Que erros são esses, professor? Ó, isso aí foi a aparição de Fátima, foi em 1917. Sim. Curiosamente, em 1917, que começou a Revolução Vermelha lá na praça da Rússia. Meu Deus, deu É São branco aqui agora. Petersburgo? Não, em Moscou, né, Moscou. com a revolução leninista, né, justamente em Isso. 1917 estava nascendo ali, O sendo Outubro implantado Vermelho, né? o Outubro Vermelho, implantada goela abaixo o movimento comunista. Então tá E claro, assim, tá e olha claro. só como estava muito próximo, porque assim, a carta foi. Aliás, a carta não, a carta ela escreveu depois, mas a aparição para os pastorinhos foi em agosto, a última, pelo menos, né? Então deu Perfeito. tempo suficiente para alertar. Só que, como era uma coisa terrível, né? Porque eles viram o inferno praticamente, eles viram mortes, eles viram também até o Papa sendo assassinado e tal, que faz parte do outro segredo. Era uma coisa De fato, tão vocês terrível, totalmente reveladores. era uma coisa tão terrível que eles temeram, né, de anunciar, porque seria Exato. um mal muito grande para o mundo. Perfeito. Então tá claro. Não precisa nem discorrer mais sobre isso aí. Tá claro. Que os erros, a mentalidade
estava surgindo na Rússia justamente a mentalidade comunista. Bom. E aí eu só vou enfatizar uma coisa, porque assim, se ela menciona claramente a Rússia, a irmã Lúcia, né? Menciona claramente a Rússia, segundo a aparição, e isso acaba sendo uma pedra de tropeço para quem é, por exemplo, cristão e socialista ou comunista. Perfeito. Mas antes Porque da gente não dá entrar, para defender. antes da gente entrar aí, eu queria fazer aqui outro relato histórico. Se eu não estou enganado, em 1936, a Nossa Senhora apareceu novamente. Dessa vez aqui no Brasil, na cidade de Pesqueiro, aqui no Pernambuco, para uma criancinha. Inclusive, vieram vários clérigos, né, do mundo afora, e um alemão, que a menina conversou com ele em alemão. Imagina a menina que não tinha estudo, a menina da cidadezinha do interior do Pernambuco. Né? Então, apareceu corroborando a ideia da mentalidade comunista e que, naquele momento, a mentalidade comunista já estava entrando no Brasil. Que o Brasil também consagrasse o Brasil, dessa mesma forma, consagrasse o Brasil, porque a mentalidade comunista, os erros da Rússia daquela época, que foi alertado, estava já entrando no Brasil. Curiosamente, professor, quem foi que mais levou, que é um dos precursores do comunismo no Brasil? Você sabe, professor? Repete a pergunta. Os Um dos precursores. precursores, se não quem implantou, ou quem trouxe a mentalidade comunista, mas um dos que trouxe a mentalidade comunista para o Brasil. Na época, Getúlio Vargas. Não, não. Não? Júlio Prestes. Júlio Prestes, é verdade. Desculpa, Luiz Carlos Prestes, o Cavaleiro da Esperança. Luiz Carlos Prestes. Luiz Carlos Prestes, perdão. Luiz Carlos Prestes, Cavaleiro, inclusive andou por esse mundão, esse Brasilzão. E o Luiz Carlos Prestes foi treinado na Rússia, na União Soviética. Na Rússia. Na Rússia, na época não existia União Soviética. Enfim, sim. Então, justamente essa ideia de Cavaleiro da Esperança era doutrinando o Brasil afora com a mentalidade sim. comunista. Curiosamente, exato. Nesse mesmo momento que ela disse, olha, com a aparição aqui, disse, olha, já está entrando no país os erros da Rússia. Sim. Bom, então, aí eu pergunto, para dar... Não, porque Getúlio Vargas tem uma mentalidade aí... Eu falei Getúlio Vargas, sabe por quê? Por duas coisas. Primeiro, por conta da época, né? Ele era o presidente do Brasil em 1936. Estava dando golpe de Estado Novo, né? Ele já estava preparando, porque o golpe foi depois. Né? Exatamente, preparando o golpe do Estado Novo. Mas é isso, mas a mentalidade... como é que é o nome mesmo do que ele estava preparando? Como é que era o nome mesmo? Não sei, era Estado Novo. Não, o Inteitura Comunista foi... Ah, tá. O Estado Novo, exatamente. Novo. Quem que a gente acabou de falar do tudo pelo Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado? E implantou uma ditadura. Implantou uma ditadura Mussolini. De bases nitidamente marxistas, né? Embora fascistas fascista que beberam do socialismo. Exato. Então, o segredo de Fátima reforça a resposta da nossa pergunta, que não tem diferença. Exato. Aí eu lhe pergunto, professor, existe cristão, ou sobretudo católico, que defenda essa ideologia? É congruente um cristão católico defender o comunismo ou o socialismo? Eu lhe pergunto. Não é congruente. Não é congruente. Não pode ser. Não pode ser. Você vai falar que Cristo era socialista porque dividiu lá os pães e os peixes e tudo mais. Se você ainda assim discorda de nós, então eu vou mostrar agora, eu vou compartilhar uma tela novamente sobre um decreto do direito canônico católico. Isso, ótimo. Entendeu? Vamos lá. Aí quem está dizendo não é a Conexão São Passal. Quem está dizendo, na verdade, é o Papa. Aqui a gente não vai falar de religião que se depende de religião A, B ou C. A gente vai falar do que está escrito, do que está no texto, tá? Está compartilhando a tela, né? Ainda não. Ainda não? E agora?
Tá compartilhando a tela agora, né? Tá, mas ainda o texto ainda não apareceu. Legal, o texto vai chegar. Isso. Ó, vamos lá. Eu separei aqui, ó. Peraí. O decreto, ó. Vou até ler 12. aqui, ó. Decreto do Santo Ofício contra o comunismo, socialismo, fascismo, etc. Entenda aí, tá? Do Papa Pio XII de 1949, porque, ó, a essa altura, 1949, ó, já tinha eclodido a Segunda Guerra Mundial, já tinha explodido a bomba atômica, o mundo já estava devastado. Aí chegou o Pio XII e respondeu a algumas questões, ó. Eu só vou ler essa introdução aqui. O decreto contra o comunismo consta de respostas a 4 questões, ó, são 4 perguntinhas. A gente vai ler aqui, tá? Formuladas sobre a interpretação da doutrina moral da Igreja e do direito canônico então vigente. Dessa maneira, a primeira constatação que podemos fazer sobre o decreto sobre o comunismo é que ele visa esclarecer 4 possíveis dúvidas sobre pontos particulares da doutrina e da disciplina da Igreja. O bom é que é rápido e objetivo. 4. Isso, rápido, 4 rasteiro, pontos objetivo. particulares. Não a estabelecer novas normas. Trata-se, portanto, de um decreto interpretativo, que explica, e não de um decreto constitutivo. Tudo bem, ele vai interpretar, mas para bom entendedor, você vai ver que vai bastar. Vamos lá. Repita, vamos frisar aí, professor. Volta aí. Não, aí tá bom. Para frisar. Decreto do Santo Ofício do Papa Pio XII. Isso aqui, ó. Decreto do Santo Ofício Papa Pio XII, exatamente. Vamos às questões. Primeira questão, questão 1. É permitido aderir ao Partido Comunista ou favorecê-lo de alguma maneira? Isso Resposta. dirigindo essa pergunta ao cristão. Sim, é decreto do Santo Ofício, é da Igreja Católica. É o Papa falando aqui, ó. Sim. Resposta: não. Não. O comunismo é, de fato, materialista e anticristão. Perfeito. Tá certo? Ó, o comunismo é, de fato, materialista e anticristão. Eu falei aqui na estante, né, que o que embasou lá o Giovanni Gentili, um deles era Nietzsche. Nietzsche era materialista, né? Nihilista, né? Exato. E anticristão. E anticristão. Continuando. Embora declarem às vezes em palavras que não atacam a religião, os comunistas demonstram de fato, quer pela doutrina, quer pelas ações, que são hostis a Deus, à verdadeira religião e à Igreja de Cristo. Pronto. Tudo bem? Precisa falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Nada. Questão 2. É permitido publicar, divulgar ou ler livros, revistas, jornais ou tratados que sustentam a doutrina e a ação dos comunistas ou escrever neles? Resposta: não, pois são proibidos pelo próprio direito. Que direito é esse? O direito canônico da Igreja Católica. E eles dão a referência aqui, tá? Ó. De 1917, foi justamente o ano da aparição de Fátima e o ano da eclosão da Revolução Russa. Perfeito. Tá certo? Muitas semelhanças, né? Os pontos estão sendo ligados, né? Muita ligação que não são, exatamente. Muita terra. Exato. Perfeito. Bora, vamos aqui. Questão 3. Ó, nós lemos a 1 e a 2, né? Questão 3. Fiéis cristãos que consciente e livremente fizerem o que está em 1 e 2 podem ser admitidos aos sacramentos? Resposta: não. Não. Segundo os princípios ordinários, determinando a recusa dos sacramentos àqueles que não têm a disposição requerida. Ou seja, eles ferem, né, a doutrina católica aqui, se eles fizerem o que foi falado anteriormente.
tá? Agora a questão 4, preste atenção. Fiéis cristãos que professam a doutrina materialista e anticristã do comunismo, e, sobretudo, os que a defendem ou propagam, incorrem, pelo próprio fato, como apóstatas da fé católica, na excomunhão reservada de modo especial à sé apostólica? Resposta: sim. Tanto que o comunismo, nesse caso, é conhecido como a grande apostasia. E a mentalidade excomungada da Igreja Católica. Exato. Quem é cristão e anticomunista, eu sinto dizer, tá? Eu não sou católico, tá? Aliás, eu vou ser claro aqui, o próprio Alan entende, né? Eu não professo a fé cristã, mas eu acredito no meu Criador, o Criador dos céus e da terra e de tudo que há. Então, eu Sim. sinto dizer que se você é cristão, é católico, principalmente aqui, cristão de modo geral, né? Mas aqui católico, e também defende comunismo, PT, PCdoB, todas essas leis aí que vão contra a sua doutrina, desculpa, mas pelo direito canônico você é excomungado. Você Excomungado. ou é Exato. excomungado ou você merece ser excomungado. Não sou eu que Não, estou dizendo. porque a excomunhão tem que ser Não é a decretada. conexão sensal que está dizendo. Não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Eu estou dizendo Isso assim, que aqui é é o incongruente, decreto. quer dizer que de fato é incongruente um católico, cristão Isso, católico, que professa, que conhece os dogmas da Igreja Católica, se filiar a essa ideia comunista. Não tem. Porque o exato. comunismo é excomungado pela Igreja Católica. Isso Tá? aqui é o Está bem claro. decreto Tá bem claro. do Aí santo. agora, isso. Aí agora, professor, eu vou dizer um negócio. Tem vertentes da Igreja Católica já infiltradas, né? Aqui é outra história, né? Antônio Sim, Gramsci lá, que escreveu os Cadernos do Cássio, ele diz, olha, não pegar em armas, infiltre na família, nas universidades e na religião. Então tem, sim, aqui no Brasil, por exemplo, tem essa infiltração do comunismo na Igreja Católica, que aí é outra história, né? pois é. Através da CNBB, dessa ideia de teologia da libertação. Esses caras não são católicos, porra. Eles são comunistas, travestis de católicos, Exato. para doutrinar os incautos, porra. Em Isso é vez claro, das é armas, claro. em vez Né? das armas, você se esgueira, né? Você se esgueira. Você Perfeito. vai nas universidades, nas escolas, no meio jurídico, na cultura, né? No ensino de modo geral, nos costumes. Vai Concluiu aí, entrando, concluiu aí o né? compartilhamento? Oi? Volte, concluiu o compartilhamento? Remova aí e Isso, volte. deixa eu tirar. Eu só vou frisar aqui, ó. Não é a conexão Sampassal que afirma isso que a gente acabou de afirmar. É o decreto do Santo Ofício contra o Comunismo, emitido pelo Papa Pio XII em 1949. Ficou claro? Perfeito. Então, eu vou Beleza, tirar o compartilhamento aqui. beleza. Beleza, eu acho que. Considerações finais, professor. Rapaz, Eu chamo de espero. professor por muito Não, mas carinho, eu você não sou sabe que meu. você mora Não, no mas eu não. coração. Beleza, é recíproco, mas eu não sou meu amigo. Não, né? Daqui a pouco vai dizer, tem um falso. Não, não sou. Já fui, já Vamos lá. estudei matérias, as coisas, mas não sou. Mas dê suas considerações finais, Alan Eu Ribeiro, por espero favor. que essa live que a gente fez aqui, esse pequeno comentário sobre essas reportagens aí, começa a esclarecer algumas, se esclarecer uma, duas, pelo menos uma pessoa que nos acompanha aí, que começa a entender, começa a buscar informações, eu já me dou por satisfeito. Então, é falácia, não existe essa ideia de dizer que se você não for comunista, não for socialista, não professar esse pessoal que está aqui no poder no Brasil, você é um fascista, está errado. Eles se assemelham muito mais ao fascismo. O fascismo nasceu. Eu arrisco aqui o palpite dizer que o fascismo é filho do comunismo. Né? O Nasceu, fascismo descendeu. E o e bigodismo lá todos os outros. Todos os outros. descendeu do marxismo, do comunismo, do socialismo. Né? Exatamente. Enfim, e agora, considerando isso da nossa primeira parte da nossa discussão, e agora para a segunda parte, que
desperte também alguns católicos que professam. Eu, por exemplo, tenho pessoas do meu convívio que são católicos, mas que ajudaram a colocar esse energúmeno que está na presidência da República, né? E vive o tempo inteiro professando o socialismo, e são católicos. Eu, gente, olha, veja bem, venha cá. Se for de fato católico, basta saber o segredo de fato. Não precisa adentrar esse documento maravilhoso que você trouxe do Pio XII. Nem precisa. Basta conhecer, saber que o segredo de fato, o segundo segredo de fato, foi rechaçando completamente o Pois comunismo. é. Tá bom. Quem tem olhos para ver, que veja. Repetidamente eu falo, olha, não existe, você não é católico. Se você professa o socialismo, se você adere ao socialismo, você não é católico. Aqui, as Você não é pessoas. cristão, na verdade. Eu falo Um aqui, cristão legítimo. eu falo aqui com pessoas do meu convívio, que eu tenho abertura para isso, mas eu estou aqui falando para os nossos públicos de São Passal. Mas que sirva para que o nosso público comece a buscar informação, comece a buscar conhecimento, abra, expanda a consciência, né? Como diria um professor meu de direito penal, Thomas Bacelar, gente finíssima, olha, alargar os horizontes mentais. Alargue os horizontes mentais e perceba que o que a gente está falando aqui não é verdadeiro, mas busque, que você vai ver que o que a gente está falando é a mais pura verdade. Ficou meio confuso aqui, mas é isso. Aliás, não acredite nas palavras, mas busque, você vai ver que a gente está falando a verdade. Entendeu? Então, para mim, essa gravação que a gente está fazendo, essa nossa discussão aqui, que não tem a pretensão de termos o dom da verdade, de jeito nenhum. A gente simplesmente busca conhecer um pouquinho mais para discorrer o que a gente está discorrendo, e a gente fala aqui seguramente do que a gente está falando. O que a gente fala aqui, a gente buscou conhecimento, a gente tem bases seguras para afirmar isso. É tanto que a gente trouxe aqui todos esses documentos aí. Então, espero que desperte as pessoas para, pelo menos, buscar mais conhecimento. E aí já me dou por satisfeito. E essa gravação nossa aqui foi fenomenal, muito bacana. Gostei mesmo. Perfeito. Beleza, e aí, só dar um abraço, desejar boas-vindas às pessoas que inscreveram no canal, permaneça com a gente aqui, divulgue, curta, comente aí, divulgue nos seus grupos aí de amigos, que a gente só está crescendo, e a gente, com essas discussões, a gente cresce muito mais. Crescemos nós, crescem vocês, e todo mundo ganha por isso. Perfeito. Obrigado. Eu só vou fazer uma piadinha aqui. Entendedores entenderão, tá? O que você falou não ficou confuso, não. Ficou claro e não ficou escuro, tá? A gente fez um esclarecimento e não um escurecimento. Foi um esclarecimento. Por quê? Olha só. Ó, pessoal sectarista. Isso. Entendedores entenderão. Comentem aqui. Comentem aqui. É o seguinte, ó. Nós não somos. Eu não tenho formação jornalística, o Alan não tem formação jornalística, mas a gente faz a Conexão São Passal com a maior responsabilidade. A gente procura ter a maior responsabilidade de buscar as fontes. Vocês viram, nós buscamos as fontes do jornalismo, nós buscamos as fontes históricas, nós buscamos as fontes até do direito canônico. E assumimos a responsabilidade por aquilo que propagamos aqui. Assumimos a responsabilidade pelo que propagamos, e se mesmo assim você que chegou até aqui, caiu de paraquedas na nossa conexão, que é muito bem-vindo, ainda quiser refutar, a conexão está aberta para você. Fique à vontade, tá certo? Beleza, então, de minha parte, eu agradeço mais uma vez pela companhia, por essa conversa maravilhosa, né? E também agradecemos a você, nosso terceiro âncora, que nos acompanha sempre. Nós pedimos mais uma vez, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, comentem, divulguem, não só para São Paulo, não só para Salvador, para o Brasil e para o mundo inteiro. E aqui foi o professor Osmar, de São Paulo. E aqui é Alain Manuel Ribeiro, de Salvador, Bahia. E essa foi mais uma feliz, maravilhosa Conexão São Passal. Beleza. Até a próxima. Professor. Até a próxima. Um abraço. Muito obrigado. Tchau, tchau.